abordagem, então, como a gente viu lá nas primeiras aulas, quando a gente fala em abordagem, a gente está falando de visão de homem e de mundo. É como nós acreditamos ser o homem neste mundo. Então, quando a gente fala em temas existenciais, a gente está falando que são temas que são inerentes à nossa condição humana. Ou seja, é algo que eu não tenho como não pensar quando eu falo de um ser no mundo. Um exemplo que eu sempre gosto de dar para ficar bem claro é a morte. A morte, o ser finito, o ser para a morte, é um tema existencial. Por que é um tema existencial? Porque é algo que é inerente à nossa condição humana. Não tem como pensar o ser se a gente não pensar que ele é um ser finito. E isso para a clínica é tão importante para a gente entender como é que o cliente lida com a morte, como é que o cliente lida com as mortezinhas do dia a dia. Nós vamos estudar esse tema um pouco mais para frente, mas eu só estou trazendo como exemplo para a gente entender que esse é um tema existencial, que é algo que é inerente à nossa condição humana. É algo que é impossível pensar se não for a partir de um ser para a morte, porque nós somos finitos. Então, os temas existenciais são conceitos ontológicos que caracterizam a estrutura de ser do Dasein, descrevendo uma estrutura da existência, ou seja, algo que é inerente à condição humana. Então, tem dois pontos importantes que a gente precisa entender nessas terminologias, né? O ontológico e o ôntico. A partir do momento que a gente começa a estudar um pouco mais a fenomenologia, o existencialismo e a Dasein-análise, a gente sempre se depara nos textos com esses termos, o que é ontológico e o que é ôntico. O ontológico é aquilo que é inerente à condição humana, é o estudo do ser. E o ôntico é aquilo que é próprio em cada ser. Como assim? Quando a gente usa, então, como exemplo a morte, se a gente for fazer um estudo ontológico da morte, a gente está dizendo que a morte é algo que é inerente à nossa condição humana. Todos iremos morrer. Isso é algo ontológico. É algo que faz parte da nossa condição humana. Então, quando a gente está na prática clínica, a gente vai trabalhar por essas questões ontológicas, porque quando a pessoa traz a morte, eu sei que é algo que faz parte da vida daquela pessoa, não é uma opção, não é uma escolha, é algo que é inerente à condição humana, ou seja, não é uma escolha, eu não sei se eu quero morrer, não sei se eu morro, não é uma escolha, é algo que é inerente à condição humana. Mas, além daquilo que é ontológico, eu também vou trabalhar com essa parte ôntica. E isso nós vamos trabalhar bastante na prática clínica, ou seja, aquilo que é comum daquela pessoa, a especificidade daquela pessoa, ou como a gente acabou de ler, é próprio daquela pessoa. O exemplo da morte, todos iremos morrer, mas eu, Vanessa Maichinho, o que eu penso sobre a morte? Como eu irei morrer é uma especificidade minha. O que eu acredito sobre a morte é algo próprio meu. Como que eu vou vivendo as mortezinhas no meu dia a dia? Como que eu lido com a morte de um relacionamento, com a morte de uma fase? Como é que eu lido com a morte de um ente querido? Como é que eu lido com o final de um dia, com o final de um curso, com o final de uma etapa? Isso é próprio meu. Uma outra pessoa pode lidar de uma forma diferente. Uma outra pessoa pode dizer assim, eu não vou iniciar nada porque eu não gosto do fim de nada. Então eu prefiro nem namorar porque eu já sei que vai terminar mesmo, então eu prefiro então nem me relacionar. Então algumas pessoas vão ser muito prudentes, vão se precaver demais na vida com medo da morte. Que é o que eu costumo dizer muitas vezes, com medo da morte a gente deixa de viver. Então, com isso, a gente consegue ter o esclarecimento um pouco maior do que é ôntico e ontológico. O ontológico é aquilo que é inerente à condição humana, ou seja, todos nós iremos morrer. E o ôntico é aquilo que é particular meu.
como que eu lido com a morte, como é que eu lido com as mortezinhas do dia a dia, qual é o significado que eu dou para a morte. Então, a partir daí a gente começa a transitar de uma forma mais clara no que são os temas existenciais.